um tema aqui na igreja chamado Redescobrindo o Prazer de uma Vida em Comunidade. Esta mensagem ela foi dividida em 3 partes. A primeira parte eu preguei domingo passado pela manhã, e o título da minha mensagem foi: Mude a sua perspectiva em relação à igreja do Senhor Jesus Cristo. Você que está ressentido, você que está magoado, você que está com seu coração cheio de críticas, questionamentos em relação à igreja de Jesus, mude a sua perspectiva. Como? Em primeiro lugar, olhando para cima, olhando para o dono da igreja, olhando para o Senhor da igreja, olhando para o cabeça do corpo, que é Jesus. Como? Em segundo lugar, olhando para dentro, mas com os olhos de Jesus. Porque toda vez que nós olhamos para dentro, nós enxergamos um hospital, não um hospital comum, mas um hospital de guerra, onde o menos ferido cuida do mais ferido. E em terceiro lugar, olhando para fora. Quando nós olhamos para fora com os olhos de Jesus, nós enxergamos os problemas deste mundo, que jaz do maligno, e aí nós entendemos que os nossos problemas não são nada. Os nossos problemas não são nada diante dos problemas deste mundo. A segunda parte dessa mensagem eu preguei domingo passado à noite, e teve como título: Participe do que Deus está fazendo, não solte a corda. Você que hoje é suporte, não solte a corda. Você que hoje está na linha de frente, não solte a corda, porque não soltar a corda é uma forma de garantir que o evangelho vai continuar sendo pregado. Não soltar a corda é uma forma de garantir que pessoas vão continuar sendo impactadas. Não soltar a corda é uma forma de garantir que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor Jesus Cristo. E a última mensagem deste tema tem como título: Alcançando além das paredes. Alcançando além das paredes. Quando nós saímos das 4 paredes, nós nos alegramos com aquilo que Deus se alegra, que é alcançar vidas para o Senhor. Então, para esse tema, eu te convido a abrir a sua Bíblia em Atos capítulo 9, versículos do 26 ao 31. Atos capítulo 9, versículos do 26 ao 31. Assim que você encontrar o texto sagrado, eu te convido a se colocar de pé para juntos fazermos a leitura bíblica. Diz assim a boa palavra do nosso Deus: Saulo passou vários dias com os discípulos em Damasco. Logo começou a pregar nas sinagogas que Jesus é o Filho de Deus. Agora sim o versículo 21. Todos os que o ouviam ficavam perplexos e perguntavam: não é ele o homem que procurava destruir em Jerusalém aqueles que invocam este nome? E não veio para cá justamente para levá-los presos aos chefes dos sacerdotes? Todavia Saulo se fortalecia cada vez mais e confundia os judeus que viviam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Decorridos muitos dias, os judeus decidiram de comum acordo matá-lo, mas Saulo ficou sabendo do plano deles. Dia e noite eles vigiavam as portas da cidade a fim de matá-lo. Mas os seus discípulos o levaram de noite e o fizeram descer num cesto, através de uma abertura na muralha. Quando chegou a Jerusalém, tentou reunir-se aos discípulos, mas todos estavam com medo dele, não acreditando que fosse realmente um discípulo. Então Barnabé o levou aos apóstolos e lhe contou como no caminho Saulo vira o Senhor, que lhe farara.
e como em Damasco ele havia pregado corajosamente em nome de Jesus. Assim, Saulo ficou com eles e andava com liberdade em Jerusalém, pregando corajosamente em nome do Senhor. Falava e discutia com os judeus de fala grega, mas estes tentavam matá-lo. Sabendo disso, os irmãos o levaram para Cesareia e o enviaram para Tarso. A igreja passava por um período de paz em toda a Judéia, Galiléia e Samaria. Ela se edificava, encorajada pelo Espírito Santo, crescia em número, vivendo no temor do Senhor. Até aqui, que o bom Deus nos abençoe com a sua palavra. Podem se assentar. Redescobrindo o prazer de uma vida em comunidade. Como redescobrir o prazer de uma vida em comunidade? Por último, alcançando além das paredes. Philip Yancey, em seu livro Igreja, Por que se importar? Ele vai contar uma ilustração. E a ilustração, ela diz o seguinte: era uma vez uma igreja frequentada por um bando de gansos domésticos. Toda semana eles caminhavam até a igreja, com seus passos oscilantes, e ouviam o pregador proclamar as maravilhas do voo. Não precisamos andar sobre a terra, presos a este lugar, exortava o velho ganso pastor. Podemos nos elevar e subir até as regiões mais distantes, aos climas mais abençoados. Nós podemos voar. Igreja, nós podemos voar. Depois de ouvir o sermão, toda semana os gansos granavam: amém, 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 que assim seja, nós podemos voar. E saíam pela porta, caminhando em fila até as suas casas e os seus afazeres, e assim passava semana após semana. Porém, só o que tinham a fazer era sacudir as asas e voar, mas eles estavam acomodados demais para isso. A ilustração vai nos mostrar o quão danoso é para um grupo se fechar, o quão danoso é para um grupo se trancar, o quão danoso é para um grupo se acomodar entre as suas quatro paredes, o quão danoso é para um grupo não enxergar o que Deus está fazendo. Quando isso acontece, os seus membros acabam não vivendo a vida em plenitude. Por não viver a plenitude da vida, o ambiente acaba se tornando um ambiente triste, acaba se tornando um ambiente pesado, acaba se tornando um ambiente onde não há prazer, porque semana após semana os problemas são os mesmos, porque não entra ninguém diferente, com problemas diferentes. Igrejas que se fecharam, igrejas que se trancaram, igrejas que se acomodaram, hoje estão provando este ambiente de tristeza por não haver mais batismo, ambiente de litígio, porque os problemas são sempre os mesmos, porque não existe ninguém diferente. Igrejas que se fecharam, se acomodaram, hoje estão provando de um ambiente que não há mais prazer. Então, redescobrir o prazer de uma vida em comunidade é avançar, é expandir, é progredir. E quando eu uso essas palavras, eu não estou aqui falando do evangelho coaching, que visa o crescimento humanista, que visa o crescimento de uma instituição, de uma estrutura. Quando eu uso essa palavra avançar, progredir, expandir, crescer, eu estou falando do evangelho de Jesus. É preciso lembrar aqui nessa manhã o propósito para o qual nós existimos. Nós existimos como igreja, em primeiro lugar, para adorar a Deus.
Em segundo lugar, para ser uma agência missionária de Jesus nessa terra. Mas como que uma agência missionária cresce? Alcançando vidas. Como que uma agência missionária avança, progride, se expande? Alcançando vidas. Então, redescobrir o prazer de uma vida em comunidade é sair das quatro paredes e se alegrar com aquilo que Deus se alegra. Irmãos, a Bíblia é muito clara quando diz que a festa nos céus, quando um pecador se arrepende. A Bíblia é muito clara quando diz que a festa no seio da igreja, quando há batismos. A Bíblia é muito clara quando diz que Deus se alegra quando pessoas assumem um compromisso com Ele e com a sua palavra e também com a sua igreja. Mas como pessoas vão assumir um compromisso com Cristo, com a palavra de Cristo, se nunca ouviram falar do Evangelho? Como? Philip Yancey, ele vai dizer, muitas igrejas funcionam como clubes privativos, adoram fazer festas, mas para si próprias, feitos em benefício de seus membros, enquanto o Novo Testamento apresenta o modelo de uma igreja cujas atividades existem principalmente em benefício dos de fora. O que nos impede de nos tornarmos a igreja que Deus projetou? O que tem nos impedido de alçar voo? O que tem nos impedido de avançar, progredir, expandir, crescer? E não estruturalmente falando, institucionalmente falando, mas sim a alcançar vidas para Cristo. O que tem nos impedido? Todos somos chamados para fazer a obra do ministério. Domingo passado à noite eu falei que todos nós fomos chamados, todos nós fomos vocacionados, alguns para ser suporte, outros para estarem na linha de frente, mas o fato é que todos nós fomos chamados por Deus. Mas a não ser que entendamos a natureza do desafio, nós que estamos na igreja, inevitavelmente nos retrairemos às trincheiras, restringindo a escala de nossa missão, de maneira a servirmos a nós mesmos e não ao mundo. Que decadência, diz Philip Yancey, quando a igreja chega a esse ponto de servir aos seus próprios caprichos. Ao fazermos isso, tornamos exatamente como todas as outras instituições humanas, e o chamado singular da igreja se desvanece. É preciso sair das quatro paredes. É preciso sair das quatro paredes. É preciso sair da nossa zona de conforto. Voltando aqui para o texto, antes de sua conversão, a Bíblia vai dizer que Saulo era uma fera selvagem, um caçador implacável, um malfeitor impetuoso, um torturador desumano, um assassino truculento, alguém que usava cordas para oprimir, alguém que usava cordas para ferir, alguém que usava cordas para caçar, não animais, mas crentes, a fim de levá-los a prisões e até mesmo à morte. Porém, no caminho a Damasco, este homem teve um encontro com Cristo. E neste encontro nós vamos ver Saulo reconhecendo que era pecador. Nós vamos ver Saulo reconhecendo que Jesus era o Senhor. Nós vamos ver Saulo reconhecendo que a partir dali a sua vida precisava ser dirigida pelo Espírito Santo. E após a sua conversão, o texto sagrado vai dizer que Paulo, de perseguidor, se tornou perseguido, de agente da morte, se tornou um pregador do Evangelho, um proclamador da vida, de devastador de igrejas, um missionário, plantador de igrejas. A história deste homem com Cristo começou aonde? Em Damasco.
teve seu reconhecimento em Jerusalém, se consolidou em Tarso e se expandiu entre o mundo dos gentios. Tanto é que mais tarde Paulo ele vai ser conhecido e reconhecido como o apóstolo dos gentios, porque este homem entendeu a urgência e a necessidade de ir além das paredes de uma igreja. Ele entendeu a urgência e a necessidade, e não só isso, como também um dos propósitos da igreja, de ser uma agência missionária do Senhor Jesus Cristo nessa terra. Então, para alcançar além das paredes, é preciso, em primeiro lugar, saber que uma vida vale todo investimento do mundo. Este é o primeiro ponto dessa mensagem. Para alcançar além das paredes, é preciso saber que uma vida vale todo investimento do mundo. Atente para o que diz o versículo 26 e o versículo 28. Quando chegou a Jerusalém, tentou reunir-se aos discípulos, mas estavam todos com medo dele, não acreditando que fosse realmente um discípulo. Então Barnabé o levou aos apóstolos e lhe contou como, no caminho, Saulo vira o Senhor, que lhe falara, e como em Damasco ele havia pregado corajosamente em nome de Jesus. Assim, Saulo ficou com eles e andava com liberdade em Jerusalém, pregando corajosamente em nome do Senhor. Paulo, ele tinha consciência disso, que uma vida valia todo o investimento deste mundo. Tanto é que Paulo repetiu este padrão durante toda a sua vida, durante todo o seu ministério. Paulo pregou corajosamente em Damasco. Paulo pregou corajosamente em Jerusalém. Paulo pregou corajosamente na sua primeira viagem missionária, na sua segunda viagem missionária, na sua terceira viagem missionária. Paulo, ele investiu na vida de pessoas, mesmo sabendo que a sua vida estava correndo sério risco. Paulo, ele investiu na vida de pessoas. Uma vida vale todo o investimento do mundo. Meus irmãos, nós não podemos ter medo de arriscar. Nós não podemos ter medo de abrir as nossas portas no domingo para receber a nossa comunidade. Igreja não foi feita para ter as suas portas fechadas. Nós não podemos ter medo de arriscar. Nós não podemos ter medo de abrir as nossas portas durante a semana para receber a comunidade. Nós não podemos ter medo, porque igreja não foi feita para ter as suas portas fechadas. Pelo contrário, igreja foi feita para ter as suas portas abertas, para receber aquele tipo de pessoa que o Arthur, o menino de 7 anos, entendeu, compreendeu e compartilhou conosco aqui. Paulo, ele gastou a sua vida em favor do Evangelho do Senhor Jesus, investindo na vida de pessoas. Paulo, ele não tinha medo. Paulo, ele não tinha medo. Nós não podemos ter medo de abrir as nossas portas. Fazer missões fora é bonito, mas nós fomos chamados para fazer missões fora, como também aqui dentro. As nossas portas, elas precisam estar abertas a todo momento para receber aquelas pessoas que hoje carecem de Cristo. Se você olhar para um capítulo anterior, Atos 8, você vai ver a história de Filipe. Filipe estava em um grande centro, Filipe estava pregando, havia ali um grande avivamento, pessoas estavam se convertendo a todo momento, e Deus chega para Filipe e diz: Filipe, agora você vai sair daqui, porque se você continuar aqui, você vai gostar deste ambiente, você vai se acomodar, então saia daqui e vá para o deserto, Filipe. Vá para o deserto, porque lá no deserto existe uma pessoa que precisa ouvir do Evangelho,
E o que Filipe fez? Saiu deste grande centro, saiu de um ambiente onde milhares de pessoas estavam se convertendo, para ir em direção, em busca de uma pessoa. Humanamente falando, que desperdício. Que desperdício. Sair de um lugar onde havia conversões em massas, para ir buscar apenas uma pessoa. Mas para Deus, isso não é um desperdício. Uma vida vale todo o investimento. Logo quando eu assumi a Igreja Batista Viva, a primeira coisa que eu fiz quando eu cheguei lá, eu olhei para um paredão na entrada da igreja e eu já visualizei ali várias floreiras. Fui para a internet, pesquisei algo estiloso, botei no papel, reuni a diretoria e disse: olha só, nós precisamos cuidar bem do nosso patrimônio, nós precisamos deixar esse patrimônio mais aconchegante, vamos botar floreiras aqui no muro. Os irmãos disseram: pastor, tua ideia é brilhante, nós não temos dinheiro nem para pagar o senhor, como que nós vamos colocar a floreira? Naquela época eu era empresário, hoje eu sou... Naquela época eu tinha dinheiro, eu disse: pode deixar que eu vou pagar as floreiras. Fui lá, mandei colocar as floreiras. Uma irmã chegou para mim e disse: pastor, eu amo flores, pode deixar que eu vou regar, eu vou cuidar durante a semana, fica tranquilo, pastor. Eu disse: graças a Deus, irmã, porque eu gosto de ver, mas eu não tenho dom para cuidar. E ali durante uma semana, todos os dias ela ia lá, regava, cuidava bem daquelas flores, e depois de um mês, eu abri um projeto para crianças carentes, 50 crianças. Aquelas crianças adentraram os portões da igreja, pulando uma para o lado, pulando outra para o outro, e uma floreira já caiu, e naquela noite a irmã me ligou chorando: pastor, eu preciso conversar contigo, pastor, pelo amor de Deus, eu preciso conversar contigo. Eu disse: irmã, por favor, desliga o telefone que eu estou indo na sua casa. Cheguei na casa dela e disse: irmão, o que está acontecendo? Pastor, eu estou muito decepcionada com o senhor, porque quando o senhor chegou aqui, o senhor colocou aquelas floreiras, ficaram lindas, e todos os dias eu estou lá cuidando, mas pastor, o senhor teve essa ideia de botar 50 crianças mal educadas dentro da igreja, uma floreira já quebrou. Pastor, acaba com esse projeto, termina com esse projeto, pastor, senão nós vamos ficar sem floreiras. Uma vida vale mais do que qualquer coisa que existe na face da terra. Eu olhei para aquela irmã e disse: irmã, você está assim por causa das floreiras? Cada floreira que for quebrada, pode botar 2, eu pago. Não tem problema nenhum, mas uma vida vale todo o investimento do mundo. Em 2014, eu tive a oportunidade de conhecer uma cidade chamada Cracóvia, que fica no sul da Polônia. Nessa cidade fica localizada uma fábrica chamada Fábrica de Schindler. Schindler foi um empresário que salvou mais de 1.200 judeus do Holocausto. Em uma das entradas dessa fábrica tem uma frase que diz o seguinte: quem salva uma vida, salva o mundo inteiro. Quem salva uma vida, salva o mundo inteiro. Para alcançar além das paredes é preciso saber que uma vida vale todo o investimento do mundo. E a pergunta que eu gostaria de fazer para você é: até que ponto você está disposto a sair daqui nessa manhã com um compromisso firmado de investir na vida dos teus familiares, dos teus amigos, dos teus vizinhos, daquelas pessoas que te cercam, que ainda não conhecem a Cristo? Até que ponto você está disposto a sair daqui com esse compromisso firmado? Eu vou investir a partir daqui na vida do fulano, na vida do ciclano. Até que ponto? Pastor, eu já investi, cansei, não invisto mais. Enquanto você estiver fôlego, invista, porque vale a pena. Talvez você não vai ver o fruto do seu trabalho, mas não interessa. Irmãos, lá fora, se você acha que aqui está quente, lá fora está pior. O inferno vai ser muito pior do que isso. Se nós não entendermos a necessidade, a urgência de sairmos das 4 paredes, de alcançarmos pessoas,
pessoas irão para esse lugar que eu não gostaria de ir, muito menos que os meus familiares, amigos fossem. Até que ponto você está disposto a nos ajudar a manter as portas dessa igreja abertas durante a semana, não somente para trabalhos internos, não somente para trabalhos administrativos, mas para servir a comunidade? Até que ponto você está disposto a sair daqui com um compromisso? Pastor, eu vou fazer de tudo, sendo suporte ou sendo linha de frente, para que as portas dessa igreja estejam abertas de segunda a segunda para servir a nossa comunidade, porque isso é um dos propósitos da igreja, ser uma agência missionária do Senhor Jesus Cristo nessa terra. Para alcançar além das paredes, é preciso ir lá fora onde os pecadores estão. Olha só o que diz o versículo 28. Assim Saulo ficou com eles e andava com liberdade em Jerusalém, pregando corajosamente em nome do Senhor. Paulo pregou em Damasco, pregou em Jerusalém e pregou em suas 3 viagens missionárias. Paulo não discutiu sobre filosofia. Paulo não discutiu sobre sociologia. Paulo não discutiu sobre antropologia. Paulo não discutiu sobre a ciência da sua época, sobre religião, sobre política. Quando nós olhamos para as discussões de Paulo, nós vamos ver discussões sobre o texto sagrado e o que as palavras sagradas afirmavam sobre Cristo. Por isso que para alguns, ao olhar para as palavras de Paulo, enxergavam loucura, para outros, ofensa. Mas nós vamos ver Paulo comprometido em alcançar pessoas para Cristo e treinar pessoas para servirem a Cristo. Foi nisso que Paulo gastou a sua vida, o seu ministério. Não adianta nada avançarmos para além das paredes se o Evangelho não for pregado, porque a resposta que este mundo tanto carece é Jesus, não a comida que nós damos aqui no Quarentena Solidária. A resposta que este mundo tanto carece é Jesus, não o reforço escolar que nós vamos oferecer para crianças carentes nesta igreja durante o ano de 2022. A resposta que este mundo tanto carece é Jesus, não são as ajudas humanitárias. Então por que nós fazemos? Nós fazemos porque foi uma ordem do nosso Deus a fim de demonstrar compaixão, graça e misericórdia para aqueles que estão lá fora. São ferramentas que nos ajudam a apresentar Jesus, não o fim em si mesmo, não o fim em si mesmo. Paulo não se limitou a ficar apenas dentro de uma sinagoga pregando e ensinando. Paulo ele não se limitou a ficar apenas entre o grupo dos cristãos. O texto vai dizer que Paulo ele foi até os pecadores. Paulo ele foi até os pecadores. Filipe foi até o eunuco. Billy Graham ele vai dizer que a Bíblia não manda pecadores procurar a igreja, e sim a igreja sair em busca dos pecadores através da proclamação do Evangelho. Isso me fez lembrar um testemunho que eu vi essa semana de um irmão aqui da igreja que está aqui nessa manhã. Eu perguntei a ele como foi a sua conversão. Ele disse: pastor, não foi em uma igreja. Eu não fui em uma igreja. A igreja veio até mim. Minha esposa conhecia uma senhora, convidou essa senhora para vir na minha casa, o marido dela veio junto, e na minha casa o marido dela me pediu para ler uma palavra. Ele leu a palavra ali e eu me converti. Billy Graham vai dizer que a Bíblia não manda pecadores procurar a igreja, e sim a igreja sair em busca dos pecadores, através da proclamação do Evangelho. Isso me lembrou do missionário Murilo, que agora é pastor, que está lá em Arroio dos Ratos. Toda semana ele sai com a sua bicicletinha para pregar o Evangelho. Um homem que não se limitou a ficar domingo após domingo pregando para o mesmo grupo. É alguém que entendeu o propósito da igreja, entendeu que a igreja precisa sair das 4 paredes. Hudson Taylor começou o seu ministério em 1857, em Ningpo, na China, e levou a Cristo o Senhor Ni. Certo dia,
Este perguntou a Taylor: há quanto tempo vocês conhecem o Evangelho na Inglaterra? Taylor respondeu: há muitos anos. Com profundo sentimento, o Sr. Nee redarguiu: meu pai morreu sem conhecer o Evangelho. Por que vocês não vieram antes? Por que vocês não vieram antes? Por que vocês não vieram até aqui antes? Volto a repetir as palavras de Billy Graham. A Bíblia não manda pecadores procurar a igreja, e sim a igreja sair em busca de pecadores, através da proclamação do Evangelho. Eu quero concluir essa mensagem citando mais uma vez a ilustração do início, que diz assim: uma igreja era frequentada por um bando de gansos domésticos. Toda semana eles caminhavam até a igreja, com seus passos oscilantes, e ouviam o pregador proclamar as maravilhas do voo. Não precisamos andar sobre a terra, presos a este lugar, exortava o velho ganso pregador. Podemos nos elevar e subir até as regiões mais distantes, aos climas mais abençoados. Nós podemos voar. Depois de ouvir o sermão, toda semana os gansos grasnavam: amém, 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 que assim seja, nós podemos voar. E saíam pela porta caminhando em fila, até suas casas e seus afazeres. E assim, semana após semana, esqueciam do compromisso assumido no domingo anterior. Só o que tinham a fazer era sacudir as asas e voar, mas eles estavam acostumados demais para isso. Se você olhar na parte de dentro do seu boletim, você vai ver um papelzinho. Este papel você vai encontrar a seguinte frase: me comprometo a investir na vida do fulano, da ciclana, que ainda não conhece a Cristo, porque dessa forma eu estou levando a igreja para além das quatro paredes. Eu te desafio a escrever nome de pessoas neste papel nessa manhã. A partir daqui, orar por essas pessoas e compartilhar o Evangelho com essas pessoas. Pessoas que são tão carentes do amor de Deus. Para alcançar além das paredes, é preciso saber que uma vida vale todo o investimento do mundo. É preciso ir lá fora onde os pecadores estão e proclamar o Evangelho, a fim de conduzir pessoas a Cristo. Eu quero orar com você nessa manhã, com base no hino que nós cantamos aqui antes dessa mensagem, que diz: dá-me tua visão, Senhor, olhos que possam ver, almas perdidas sem teu amor, sem fé, sem graça e poder. Abre os meus olhos, Senhor, dá-me visão, que eu possa aos outros demonstrar teu maravilhoso amor. Quantos vivem sem conhecer a tua compaixão, que eu mostre pelo meu proceder o teu amor e perdão. Minha vida consagro aqui, perante a tua cruz. Tudo o que sou pertence a ti, ó, vive em mim, meu Jesus. Abre os meus olhos, dá-me visão, Senhor, que eu possa aos outros demonstrar teu maravilhoso amor.